você pode pegar para uma pessoa que você não vê? Como é que você pode pecar contra essa pessoa? Aí eu comecei a conversar com muitos teólogos. Nenhum deles definiu para mim qual é o pecado contra o Espírito Santo. Eu cheguei a uma conclusão que não existe pecado contra o Espírito Santo. A respeito do livro de Jó, e a conclusão dos pesquisadores é que Jó, na verdade, não foi um personagem real, foi uma história criada para alicerçar a fé, que é uma história boa e bonita. Mas eu quero crer que esta passagem de Ananias e Safira foi uma história criada para amedrontar, para assustar os crentes e chantageá-los para trazer dinheiro e colocar nos pés dos apóstolos ou discípulos. Eu creio. E é assim, se você pecar contra Deus, será perdoado por Deus. Se você pecar contra Jesus, será perdoado por Jesus. Mas se você pecar contra o seu Deus interior, quer dizer, contra si mesmo, contra a sua consciência, você só poderá... Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. E esse é mais um vídeo resposta aqui do canal falando de Bíblia. Você ouviu aí, né? O determinado pastor está falando que Jó é um personagem fictício e que ele foi criado para colocar o terror nos crentes. Outra coisa que ele fala no vídeo é que não existe pecado contra o Espírito Santo, porque ele já perguntou para muitos teólogos como é que você peca contra uma pessoa que você não vê. Ai, gente, quando eu penso que eu não vou escutar nada pior do que já escutei, aí vem uns camaradas desse e falam uns negócios. E o pior, tá diante de uma plateia bem grande que tá... Muitos deles devem ter pago para ouvir esse camarada aí. Ai, gente, vamos para a Bíblia, vamos falar de Bíblia. Qual é o problema quando eu falo sobre o livro de Jó? Que eles acreditam não ser um personagem real. É que Jó está localizado na galeria poética do Antigo Testamentário. Existe um livrinho chamado Agadá de Pessa, que o meu amigo, pastor Paulo Judeu, me deu a oportunidade de conhecer esse livro um tempo. E nesse livro, o rabino que compila essa obra vai dizer que tanto Jó como Balaão e Jetro deram conselhos para o faraó nos dias em que se jogaram as crianças nas águas para morrerem. E você, de repente, se pergunte, mas, pastor Paulo, tem como provar isso? No livro da Agadá de Pessa, tanto na página 18, 19 e 20, você vai encontrar esse relato, pois o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. E como a Bíblia não está em ordem cronológica, aí você já viu, né? Mas uma das coisas que me chama muito a atenção, eu vou melhorar. O nome do livro é Tesouro de Agadote da Torá. Rabi Klapotz. É esse livrinho aqui, ó. É um livraço. Aqui fala sobre os 3 conselheiros do faraó. Jetro, que é chamado de Reuel, dá o primeiro conselho, o faraó não gosta, expulsa ele e manda ele para Midian. Jó fala com o faraó para não se meter com o povo do Senhor, porque o Senhor desse povo o defendia. O faraó também não gosta. Já o Balaão usa o momento do dilúvio para dizer que Deus tem uma aliança com esse povo. Mas se eles caírem na água e as águas não os matarem, é porque Deus tem aliança com esse povo. Mas se a água os matar, é porque Deus os abandonou à própria sorte. É um resumo da obra. Lá na página 18, 19 e 20, você encontra aí os 3 conselheiros do faraó. O nome do livro é, como uma fonte
de extrabíblica, de citação, Tesouro de Agadote da Torá, do Rabi Klapotz. Então, quando a gente fala de Jó, não tem como a gente dizer que ele é um personagem fictício, porque senão o Deus dessa história seria fictício, o diabo dessa história seria fictício e o sofrimento seria fictício. Então, como é que o ser humano sofre? Há de se pensar. Só que você vai ver que no capítulo 1 de Jó, verso 6 diz assim: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Verso 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. 4 grandes características: homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí, a minha pergunta é: por que que nós acreditaríamos que esse personagem é fictício se o nosso Deus é real e dá testemunho a respeito de Jó? Jó tem estabelecido a sua casa em um ponto geográfico, na terra de Uz, lá no Oriente. E até hoje está registrado sobre a sua história lá no Oriente. Outra coisa que esse pastor fala é sobre que não há blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí o texto de Mateus, no capítulo 12, o título diz: a blasfêmia dos fariseus. Porque Jesus está dando uma resposta para o grupo dos fariseus, que sempre estava tentando diminuí-lo naquilo que ele fazia e naquilo que ele cumpria como propósito. E o texto, pelo texto, diz assim, capítulo 12 de Mateus, verso de número 22, falando de Bíblia: trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. 23. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Verso 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. 26. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? 27. E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam, então, os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Verso 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. 29. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Verso 30. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Verso 31. Portanto, eu vos digo, preste atenção nisso aqui, grifa aí na sua Bíblia, Mateus capítulo de número 12, verso de número 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado de blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ô, meu pastor, você disse que não tem na Bíblia, leu. Que Bíblia que você leu e que texto que você não leu aqui? De Mateus, logo no capítulo 12, no comecinho. E aqui fica a minha resposta para os seguidores. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Dentre as coisas que nós poderíamos falar aqui, é atribuir ao diabo aquilo que o Espírito está fazendo. Porque o que está em questão aqui é que Jesus está expulsando demônios de um cego e mudo, e essa cura leva toda a multidão que o seguia a indagar se não seria ele, porventura, o filho de Davi.
Mas os fariseus invejosos da popularidade de Jesus contestaram: este não expele demônios senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. É evidente que os fariseus atribuíam a Satanás a obra que o Espírito de Deus realizava através de Cristo. E aí esse assunto é muito extenso e o nosso tempo é curto aqui. Eu gostaria de ouvir, ou melhor dizendo, gostaria de ler o seu comentário aí no vídeo. Vamos conversar? O que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? Esse é o vídeo parte 1. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Dentre elas, eu já jogo aqui para você a premissa de que quando eu vejo as obras de Deus e coloco crédito no diabo, como os fariseus fizeram. E dentre os partidos políticos da época, os fariseus eram os mais, que estavam ali no calcanhar de Jesus. Por quê? Porque quanto ao Messias, existia uma crença naqueles dias dentro do mundo judaico que ele tinha que curar cegos, ressuscitar mortos, dominar espíritos malignos, fazer milagres, até mesmo no meio da natureza, e Jesus preencheu todos os quesitos. Quando ele fala para o mar e para os ventos, acalma e cala-te. Quando ele diz para o filho da viúva de Naim, levanta-te. Quando ele dá vista aos cegos, cura os aleijados, cura os surdos e mudos. Jesus deu todas as provas que ele era o Messias de Israel, o enviado de Deus, o ungido do Senhor. Mas ele vai dizer que quem atribui as obras que ele faz ao diabo, esse está blasfemando contra o Espírito. E não tem perdão para ele, nem neste século e nem no futuro. Essa é uma das nossas respostas aqui. E a gente vai fazer um vídeo número 2, falando específico o que é o pecado contra o Espírito Santo. Mas deixa aí o seu comentário. Vamos conversar? Esse é mais um vídeo resposta aqui do Falando de Bíblia.